nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Bom dia, está no ar mais uma análise política da semana aqui da Causa Operária TV. Muito bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Antes de mais nada, eu lembro para você se inscrever no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos, canal da Causa Operária TV. Você se inscreve, se já for inscrito, nos ajude a divulgar o canal entre seus amigos, seus contatos, para fortalecer a nossa imprensa revolucionária e independente, rumo a uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de assistir pela Causa Operária TV no YouTube, você também pode assistir pelo nosso canal da Rádio Causa Operária, que também tem um canal no YouTube, ou pelo SoundCloud e o Spotify, também ouvir por ali, que também a Rádio Causa Operária está transmitindo o áudio dessa análise política da semana. Você pode assistir pelas nossas páginas no Facebook, pelo Twitter, no Periscope, pelo VK, que é a rede social russa, pelo Twitch TV e pelo nosso site, que é o causaoperariatv.com.br. Lá você se inscreve e recebe as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Bom, antes de passar a palavra para o companheiro Rui, eu queria lembrar que hoje, aqui em São Paulo, nós vamos organizar o terceiro baile à fantasia, baile de carnaval, aqui do Centro Cultural Benjamin Perret. Então, se você está em São Paulo, venha para cá participar do baile com a gente, a partir das 17 horas, o baile de carnaval, a fantasia, já o terceiro ano consecutivo, com as bandas Revolução Permanente e Pia Rosianinha, então bastante samba, marchinha, para você se divertir aqui nesse carnaval e no carnaval de luta contra o golpe, com os companheiros do PCO. Dá tempo de vir aqui na Rua Serranos 90, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, que é pertinho do Metrô Saúde, e participar com a gente desse baile de carnaval. Você pode se informar também sobre as atividades de carnaval que o PCO está organizando em vários estados, em todos os estados onde a gente está organizado, o PCO está fazendo atividades de carnaval, então você pode se informar no site causaoperaria.org.br, o que é o nosso diário do Causa Operária, o DCO, e receber as informações lá de todas as atividades de carnaval, desse carnaval que tem sido um carnaval bem expressamente de luta contra o golpe, né? Bom, além disso, queria convidar todo mundo para participar das comemorações do Dia da Mulher Trabalhadora. No dia 8 de março, o PCO estará em todos os atos, né, nas cidades onde vão acontecer atos do Dia da Mulher Trabalhadora, o dia 8 de março, que é na próxima sexta-feira, e no dia 9 de março, atividades em todo o país, com uma palestra-debate sobre essa data e uma atividade social. Então você também se informa. Aqui em São Paulo, essa atividade social vai ser aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Serranos 90. Se informe, participe desse dia importante que são as comemorações do dia 8 de março, o Dia da Mulher Trabalhadora. Você fica convidado a participar dessa atividade também que o coletivo Rosa Luxemburgo, o coletivo de mulheres do PCO, está organizando. Bom, é isso, eu daqui a pouco abro para as perguntas e convido você a contribuir com a gente no Superchat, também na Vaquinha, que está na descrição do vídeo, nossa campanha permanente de financiamento da Causa Operária TV, ou então com uma assinatura solidária do nosso canal. Você pode escolher entre contribuir com 15, 30, 100 reais ou uma contribuição única da sua escolha. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Contribua com a gente, nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV como uma imprensa revolucionária, independente. Contribua também com a nossa campanha permanente na Vaquinha dos comitês de luta contra o golpe, a campanha pela liberdade do Lula, que está nas ruas aí com cartazes, panfletos, jornais. E nesse ano de 2019,
a campanha ela volta com tudo aí pela liberdade do Lula, fora Bolsonaro, contra o golpe. Então, contribua também na vaquinha da campanha dos comitês de luta contra o golpe. Vou passar agora sim a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta. A gente volta com as perguntas da internet e dos companheiros que estão aqui no auditório, no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Frederic Engels. Bom, vamos lá. Nós tivemos uma semana aqui bastante movimentada, com acontecimentos muito importantes, né? Vamos tratá-los passo a passo aqui. E eu diria até uma semana que define de maneira mais clara o panorama político nacional e permite o estabelecimento de coordenadas de luta contra o governo de extrema-direita, que foi instalado no país a partir de uma fraude eleitoral e que se encontra mergulhado em contradições políticas bastante graves que se acentuaram nesse princípio de ano, né? Bom, o primeiro acontecimento que nós precisamos aqui fazer uma avaliação é justamente o caso da Venezuela, né? Durante toda a semana, se a gente observar a imprensa capitalista nacional, golpista, né? Como o Jornal Globo, as redes de televisão, o Jornal Estado de São Paulo, Folha, nós vamos perceber que houve um aumento do tom que vinha sendo usado contra o governo da Venezuela, né? Os insultos aumentaram, as mentiras cresceram também, né? As bravatas aumentaram no sentido de que o Guaidó, que fugiu da Venezuela, estaria visitando todos os países para conseguir um amplo apoio de presidentes que já dão apoio para ele, né? E tudo mais. Eu acho que essa elevação do tom da burguesia em relação à Venezuela, ela mostra uma tentativa de esconder o que realmente aconteceu. A tentativa de golpe de Estado na Venezuela foi um fracasso. Diria que mais do que um fracasso, foi um fiasco, foi na realidade até um vexame político muito grande, né? Para a gente dimensionar o tamanho desse fracasso, nós temos que levar em consideração tudo o que aconteceu antes e todos os atos que foram tomados pelos diversos governos, né? Primeiramente, foi formado um cartel da imprensa internacional para fazer a típica campanha, né, da burguesia, orquestrada, organizada, sintonizada, quer dizer, uma campanha de tipo conspirativo, né, coordenada de algum centro, provavelmente o próprio imperialismo norte-americano, no sentido de criar as condições políticas, criar o clima político necessário para a invasão militar da Venezuela. Em segundo lugar, criaram a figura de um presidente fictício, que é o Juan Guaidó, né? Uma ação que foi concertada, obviamente, de antemão com os governos imperialistas, em particular o governo norte-americano, e apresentaram esse cidadão como sendo o depositário do apoio popular político na Venezuela contra o governo Maduro. Quer dizer que o governo Maduro não teria base de sustentação. A propaganda na imprensa era de que o governo se escorava exclusivamente no exército, né? E ainda por cima, falaram várias vezes, o exército não tinha convicção de manter o Maduro. Simplesmente que havia uma operação de corrupção do governo chavista em relação aos militares, né?
esses militares seriam, assim, naturalmente pró-imperialistas e direitistas, mas estariam corrompidos por uma ação do governo chavista, que estaria dando cargos a todos. A história é um pouco complexa, né? Porque eles falam que o Maduro escolheu mais de 1000 generais para o exército e teria distribuído cargos para todos esses generais na Companhia Estatal de Petróleo. Quer dizer, vocês imaginem, né, se a gente parar para pensar um pouquinho, o quadro que se criaria aí dentro do país, né? Logicamente que isso aí não tem o menor fundamento, não tem nada a ver. Nós sabemos que o exército bolivariano, ele é um exército que tem uma inclinação nacionalista e de esquerda, devido ao fato de que houve uma tentativa de golpe militar na Venezuela, e essa tentativa de golpe militar foi derrotada, e isso daí custou, né, a participação na liderança das Forças Armadas de uma parcela significativa dos militares direitistas, que acabaram sendo expurgados. A campanha envolveu todo um aparato, né? Os norte-americanos envolveram o governo da Colômbia e o governo do Brasil, envolveram também o governo do Peru, né, numa operação de tipo militar. Foi formado o chamado Grupo de Lima para dar apoio, um apoio pseudo-institucional dentro da América Latina a essa operação. O Grupo de Lima foi criado para substituir a OEA, que não teve condições de aprovar essa ação. Então, como é comum no caso do imperialismo, eles criaram uma organização alternativa que parece ser a organização representativa dos estados latino-americanos, né? Bom, foi toda uma operação, muito dinheiro investido, todo um trabalho, e isso tudo desmoronou completamente no sábado, quando se colocou o problema da chamada intervenção humanitária, uma óbvia cobertura para uma intervenção militar na Venezuela, e tudo acabou fracassando de maneira total, porque do lado colombiano não havia apoiadores do pretenso presidente da República, na verdade uma pessoa escolhida pelo próprio Donald Trump, e os chavistas se concentravam lá em grande número. Foi tentada a tática das guarimbas, né, que são grupos de tipo fascista, que atacam o governo e atacam a esquerda e tudo mais. Essas guarimbas incendiaram um caminhão da chamada ajuda humanitária, e ficou por isso mesmo. A imprensa apresenta aí que o Chávez teria matado gente, teria ferido gente, teria queimado ele mesmo o caminhão, mas tudo isso daí ficou, ninguém fala, né, mas ficou muito claro que não foi isso que aconteceu, e que a coisa toda fracassou. No final, bom, o segundo motivo pelo qual a coisa também fracassou, segundo o indício, é que os brasileiros que tinham entrado nessa aventura política criada pelos norte-americanos, no momento decisivo perceberam tardiamente, a gente deve dizer, muito ruim para militares muito bem organizados, que têm serviço de informação e tudo mais, perceberam muito tardiamente que eles iriam entrar numa enorme fria, que eles estavam sendo jogados para um enfrentamento militar com a Venezuela, sem qualquer tipo de base para esse enfrentamento dentro da Venezuela. No último momento, se dando conta disso daí, a política brasileira dá uma guinada, eles se colocam contra a intervenção, visivelmente se colocaram contra a intervenção em oposição à ala mais ideológica, vamos dizer assim, quer dizer, a ala mais biruta do governo, e falaram que não vai ter intervenção nenhuma. No dia seguinte, toda a grande imprensa golpista, capitalista,
vinha com a versão já orquestrada de que não tem que ter intervenção militar, que a intervenção militar é uma fria, etc. e tal, com toda a burguesia brasileira, os comandos militares, se retirando de qualquer operação militar contra a Venezuela. Os brasileiros, no estilo muito brasileiro, conforme eu falei aqui na vez passada, né, mandaram de ajuda humanitária uma caminhonete, que é para mostrar que, de fato, não vamos fazer nada, né? Chega com a caminhonete lá na fronteira e fala, bom, se vocês quiserem, pega, se não quiser, não pega, mas também ninguém vai brigar por causa de uma caminhonete, né? Na realidade, ficou claro que já tinha até um acordo com os militares venezuelanos para não fazer nada mesmo. É bem possível que os brasileiros entraram em contato com os venezuelanos e falaram, aqui não vai acontecer nada. Aí elementos do governo, né, Bolsonaro, que são mais agressivos, mais, como é que se diz, usam com mais ostentação a coleira que o imperialismo tem em todo esse governo, falaram de desembarque de tropas norte-americanas no Brasil, de criar uma base para atacar a Venezuela na Amazônia, tudo o que foi imediatamente cortado pelos militares brasileiros. É evidente que esse daí é um completo fiasco, que na realidade não havia condições políticas, não militares, mas políticas, para uma intervenção na Venezuela. Né? Por algum motivo, né, os norte-americanos ou criaram a versão, porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores da política internacional, ou tinha uma informação muito equivocada, o que também não é difícil de acontecer, porque a gente já viu mais de uma vez isso daí, no sentido de que o regime estava podre, estava para cair. A hora que eles tentaram derrubar o regime, já agora pela terceira vez, né, eles perceberam, ficou abundantemente claro que o regime não está podre, tem apoio popular, não está para cair, as Forças Armadas não vão se dividir, o povo não vai querer entregar o poder para o Juan Guaidó, etc. e tal. Né? Então, eu acho que, resumidamente, nós fizemos toda uma exposição sobre isso ontem, né? Esse é o desfecho de uma etapa, né, da permanente agressão dos norte-americanos contra a Venezuela. Nós vemos também que a Venezuela está se transformando aí, apesar de ainda ser um país capitalista, numa espécie de Cuba, nova Cuba dentro da América Latina, que os norte-americanos não conseguem controlar. Que o imperialismo, né, tivesse dificuldade de controlar a partir da década de 1960. A Revolução Cubana é uma coisa relativamente compreensível, embora até certo ponto um sintoma muito grave para o poder do imperialismo, porque finalmente Cuba é um país muito pequeno. E os norte-americanos não conseguiram invadir, tomar conta, como eles fazem sistematicamente com países da América Central e do Caribe. Né? Aquilo ali é considerado uma área privada dos Estados Unidos, e nessa área privativa, exclusiva de dominação norte-americana, os cubanos se estabeleceram desde 1959, né? Os revolucionários cubanos, e permanecem até hoje, apesar de todas as ameaças militares, tentativa de golpe, tentativa de invasão, tentativa de assassinato, etc., né? E o bloqueio comercial. Agora nós estamos vendo aí, né, que a situação venezuelana se desenvolve no mesmo sentido. É importante esse dado porque mostra, né, que a decadência, o enfraquecimento do imperialismo avança a um grau, né? E esse grau é um grau muito importante. Na Venezuela não há uma revolução como em Cuba, né? Continua existindo a propriedade privada. O país enfrenta uma série de dificuldades econômicas devido ao bloqueio, devido
a queda do preço de petróleo e, mesmo assim, né, essa é a terceira tentativa de golpe e fracassa. Né, o imperialismo em geral, o imperialismo norte-americano em particular, vai ter que reorganizar a sua ofensiva, né, e ver como é que eles vão fazer. Mas o fracasso é um fracasso muito importante. Né. Num certo sentido, esse fracasso ele se acrescenta, né, às dificuldades que os regimes golpistas que se estabeleceram na América Latina nos últimos anos estão enfrentando. E aponta no sentido de uma virada da situação. Né? Nós estamos aqui num momento de transição e o caso da Venezuela é um sintoma bastante importante desse momento de transição. Bom, evidentemente, antes de entrar no caso brasileiro, que é onde se demonstra mais acentuadamente o problema da crise, né, dos golpes, é importante chamar a atenção para o panorama latino-americano de conjunto. Né? Ontem eu estava vendo aqui e havia uma enorme manifestação na Praça de Maio contra a política econômica do governo Macri. Né? Um companheiro nosso, com o qual nós temos relação na Argentina, do Partido Piqueteiro, inclusive falava que a manifestação tinha um ar de argentinaço. Possivelmente, né, seja um pouco um exagero de falar em argentinaço, mas, né, o fato de que a situação evoque o argentinaço mostra a deterioração do governo Macri na Argentina. Né? Na América Latina existe há muito tempo a famosa história, né? Que o cidadão, que é o efeito Orloff, né? Daquela propaganda que o cidadão está tomando uma vodka, daí vem o outro e fala assim, eu sou você amanhã, quer dizer, amanhã você vai estar com uma ressaca braba e tal. Se você tomar a vodka Orloff, não, você não vai ter ressaca. Quer dizer, o que acontece na Argentina, né, provoca um efeito parecido no Brasil, como se a Argentina fosse uma espécie de campo de teste para aquilo que vai acontecer no Brasil. O governo Macri, ele entrou antes do governo Bolsonaro com uma política muito parecida, que é uma política de ajuste, e levou a Argentina ao fundo do poço. Né? E a situação é cada vez mais crítica. E agora nós estamos vendo também o governo Bolsonaro ir no mesmo caminho. Bom, nós falamos do caso da Venezuela. Na Colômbia nós temos uma crise muito grande. É possível, né, que o governo de extrema-direita seja o governo de maior crise de todos os governos colombianos dos últimos anos. Nós temos uma crise muito grande no Paraguai. Nós tivemos aí greve... Na Colômbia nós temos aí uma ameaça de greve geral. No Equador houve uma greve geral contra o governo Lenín Moreno, que é um governo de completa traição ao eleitorado, ao povo e tudo mais. Então nós vemos surgir por aí vários pontos de crise que dificultam, né, o andamento do plano de conjunto que nós chamamos aqui de golpe continental. Esse é um dado muito importante porque se nós queremos atuar sobre a crise, sobre o desenvolvimento da situação, nós temos que ter uma avaliação de como evolui a relação de forças entre as classes sociais. E nesse momento, né, por uma série de motivos, nós estamos vendo que a política do imperialismo está visivelmente patinando e caminhando para uma situação ainda pior. Né? Bom, qual que é
Quais são os problemas que estão envolvidos nessas crises, né? Que atingem, inclusive, de maneira muito forte, o próprio governo brasileiro? O primeiro grande problema, que é o problema chave, é que nós estamos diante da tentativa de aplicar um plano de duro arroxo econômico e de ataque às condições de vida das massas, em condições de retração econômica. A economia mundial, ela não está avançando, né? Algum tempo atrás, como a economia norte-americana começou a mostrar alguns sinais de recuperação, analistas do imperialismo falaram que a economia tem entrado numa fase de recuperação. E eles acreditavam que os países todos iriam acompanhar, né? Só que acontece que, desde antes da crise de 2008, uma parte da economia mundial já está estagnada de maneira crônica, né? Eu estava lendo recentemente uma notícia sobre o Japão. O Japão tem uma crise que vem da década de 1990, né? E o Japão, com taxas de juros zero, não consegue crescer absolutamente nada. Tem um crescimento do PIB zero também, né? Ninguém fala do Japão. Não sei se vocês repararam, quando vocês leem a imprensa, que o Japão é pouco falado. Ele esteve muito na moda anteriormente. Ele é pouco falado porque, se a gente for falar do Japão, a gente teria que dizer que um dos pilares da economia mundial está estagnado de maneira crônica. Na Europa não há crescimento econômico, apesar também do rebaixamento das taxas de juros, e o único que apresenta o mínimo resultado positivo, mas muito fraco, são os norte-americanos, né? E todo mundo diz o seguinte, né? É um consenso entre todos os analistas, de que o principal elemento de recuperação econômica dos Estados Unidos, que é o desemprego, é a criação de empregos extremamente mal remunerados e extremamente precários. Quer dizer, que não há uma verdadeira recuperação do emprego, que levaria à recuperação da capacidade de consumo da população e, portanto, a um ciclo de crescimento econômico, ainda que nas condições de crise que nós estamos assistindo. Bom, nesse marco, a burguesia toda e o país todo recebeu a notícia do PIB de 2018, do ano passado, que é um PIB de crescimento de 1,1%. Ou seja, praticamente é um crescimento zero ou negativo para padrões brasileiros, né? 1,1% nos Estados Unidos é uma coisa, 1,1% no Brasil é totalmente diferente. A média de crescimento de um país desenvolvido é baixa, né? 1, 2 ou 3% é um resultado, entra na faixa do resultado de razoável a bom. No Brasil, menos de 7% de crescimento é crescimento negativo, né? Porque o país, ele tem as contradições dele, precisam ser encaradas com um crescimento maior, sem falar que o atraso relativo da economia brasileira é muito grande em relação aos outros países. Então, a expectativa, né, da burguesia que colocou o Bolsonaro no poder, de que nós teríamos 3,5%, que, digamos assim, já seria um alíviozinho para o sufoco, foi por água abaixo, e agora, né, a situação parece uma situação praticamente um beco sem saída. A expectativa da burguesia era a seguinte, que depois de um ciclo de crescimento negativo ou crescimento zero, agora se iniciaria uma recuperação, quer dizer, uma coisa cíclica, né? Você tem um período, daí a economia vai absorvendo aqueles impactos, vai desenvolvendo novas possibilidades e você tem um novo ciclo de crescimento. Só que esse que deveria ser o princípio do ciclo não parece. Ele pode, inclusive, retornar
um crescimento negativo em 2019, dada a situação, né? E com certeza já existe também um consenso sobre isso. O crescimento de 2019 não vai ser muita coisa melhor, se for melhor, do que o de 2018. Esse é o principal problema, né, de todos os países onde houve o golpe de Estado. De todos os países em geral, né, nós vimos a situação da França, mas onde houve o golpe de Estado, você tem governos ilegítimos do ponto de vista da autoridade política. E esses governos ilegítimos, eles precisam ter alguma coisa para sustentar essa ilegitimidade. E essa alguma coisa deveria ser um determinado desenvolvimento da economia. Só que, chegando agora nessa situação, nós vemos que não só não há desenvolvimento, não há crescimento da economia, como não há perspectiva de crescimento. Então, o governo Bolsonaro entra numa fase de grande turbulência com esse primeiro problema. Bom, aí nós temos o segundo problema, que está diretamente relacionado com esse, que é o fato de que o governo não tem uma verdadeira base de apoio, né? Aqui a gente deveria aproveitar um pouco para se autoelogiar, né, se vangloriar, porque nós falamos desde o começo que esse tipo de eleição fajuta não dava autoridade política para o governo, que o governo só teve 1/3% dos votos, e só teve esse 1/3% dos votos, se é que ele teve também, porque nós estamos vendo tudo de fora, porque o principal competidor estava fora. Então, no final das contas, o governo não tem apoio nenhum. Ou digamos assim, o governo tem um apoio, mas é um apoio muito menor do que aquele que aparece na eleição. Aí, né, encarregaram um desses institutos mais vigaristas que tem, direitistas, que é a CNM, para fazer uma pesquisa sobre a popularidade do governo. E é isso que um governo, né, no segundo mês do seu mandato, tem 39% de aprovação, segundo esse instituto. Descontado, né, o otimismo do Instituto, isso daí facilmente vai cair para coisa de 20% ou 25%. Quer dizer, também aí a imprensa não faz muito barulho, né? Mas o resultado é completamente desastroso. Tanto que a própria pesquisa aponta que esse é o pior resultado da época do regime político pós-ditadura militar. Né? Vocês têm que, para entender bem o significado desse dado, tem que entender que o governo foi empossado no dia 1º de janeiro, né? E nós estamos aqui hoje no dia 30 de fevereiro. Não, dia 30 de fevereiro não dá. É uma mentira do meu relógio, que não se adaptou, né? Nós estamos aqui no começo de março, né? Ou seja, praticamente exatos 2 meses, e o governo já está com uma aprovação muito baixa. Uma outra pesquisa que foi feita separadamente, que não é uma pesquisa desse momento, mostrava a composição do eleitorado Bolsonaro na eleição. Então, essa pesquisa dizia o seguinte, que os bolsonaristas firmes, o núcleo firme do bolsonarismo, quer dizer, que seria a verdadeira base social do bolsonarismo, seria no máximo 18%. E aí você teria mais 2 camadas, né? Teria 2 camadas que principalmente teriam sido levadas a votar no antipetismo. Também não é bem acertada essa avaliação, porque uma parcela de eleitores do Lula votou no Bolsonaro, evidentemente, né? Então, fica claro que você tem um governo que, devido à maneira como foi feita a eleição, ele é um governo com pouca autoridade política.
Nós já fizemos a comparação várias vezes, mas eu acho que é o caso de insistir com o governo Macron, né? O Macron teve 21% dos votos no primeiro turno, já falamos várias vezes, né? E depois teve mais de 60% de votos no segundo turno. Então fica aí a dúvida. Ele tem 60% dos votos, ele tem 21%. Aí explodiu a mobilização que mostrava que, na verdade, o que ele tem é 21%. Inclusive as pesquisas que foram feitas no meio da mobilização dos coletes amarelos, que continuou, que continua desgastando o governo Macron, mostravam que ele, nas eleições para o Parlamento Europeu, estava com 20% de intenção de votos. Quer dizer, a base social do governo Macron é essa. Então você tem uma contradição muito grande, porque você elege governos por meio de fraudes e falcatruas contra o regime representativo. Um regime representativo que é extremamente limitado, né? Particularmente no Brasil, mas que conferiu, durante um determinado período, autoridade a alguns governantes. Toda vez que a burguesia exagerou na dose, na manipulação das eleições, abriu-se uma crise. É o que aconteceu com o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Collor de Mello ganhou uma eleição fraudada também, igual ao do Bolsonaro contra o Lula. Aí ele foi governar, apoiado na burguesia, principalmente, e numa pequena faixa de classe média, que basicamente é essa mesma do Bolsonaro hoje, né? E fracassou na economia e não tinha sustentação nenhuma. A hora que ele perdeu a sustentação da própria burguesia, ele afundou. Bom, o Bolsonaro está, digamos assim, ameaçado de perder a sustentação da própria burguesia nesse momento. Né? Não tanto pelo besterol do Ministério, né, que é um ministério muito maluco, mas principalmente por causa da economia. Ele não consegue levar adiante as suas reformas, não conseguiu montar uma base real no Congresso até agora, a reforma da Previdência está ameaçada, a contestação da reforma da Previdência de todos os lados, inclusive de camadas superiores da população, não da camada inferior mais pobre, embora, do ponto de vista da camada mais pobre, a rejeição à reforma da Previdência é total, né? Por isso também não dá para acreditar que ele tenha 39% de aprovação, porque ele tem a aprovação de que se a esmagadora maioria da população é contra a reforma da Previdência. Não teria aprovação absolutamente nenhuma de ninguém. Então nós temos um governo que está numa situação de crise total, né? Diante disso, a única política sensata é o que é? Que os movimentos sociais, populares, operários, montem uma ofensiva contra o governo Bolsonaro. Independentemente da má vontade da maior parte das direções, essa ofensiva vai se montando, porque as manifestações estão aumentando em todos os lugares, né? Tudo que o governo faz dá lugar a protesto. Nós estamos vendo um panorama que é parecido com o do governo Temer. No governo Temer também. O pessoal não acreditava que o governo Temer fosse um governo fraquíssimo, né? Sempre tem, né? O mundo precisa dos analistas, sociólogos, né? Não, então o governo tem esse apoio aqui, colocar aquele pezinho ali, 2 tijolos, tal, não vai cair, tal. Eles sempre têm uma explicação para explicar aquilo que não é correto. O governo Temer se desmanchou completamente, né? A partir do momento que ele começou a mostrar qual era a sua política para o povo. A mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro. A aposta da burguesia era de que, como o Bolsonaro foi eleito,
e teria sido eleito por 50 e tantos milhões de votos, isso daí daria sustentação para levar adiante essa política até conseguir um resultado econômico. E a realidade está mostrando que isso daí não se confirmou. Eu vi, inclusive, um editorial de um dos jornais, não me lembro agora se é o Globo, se é o Estado de São Paulo, que falava o seguinte: sem margem para errar. Então falava que o governo Bolsonaro, que a pesquisa que dava 39% para o Bolsonaro mostrava que a base social do Bolsonaro desapareceu, né? Na realidade ela não existiu. Eles não conseguiram, através da eleição, criar uma certa aparência de legitimidade para o governo. Não conseguiram. E que, portanto, o governo tinha pouca margem para fazer loucura. Que os erros aí levam o governo para a liquidação total. Isso não é opinião, né, de algum otimista da esquerda, porque na esquerda sempre tem os otimistas, né? O cidadão está na cadeia, não, o governo vai cair agora e tal. É uma avaliação da própria burguesia que mostra a deterioração do governo, que é uma deterioração muito grande. Quer dizer, inclusive, esse editorial chamava a atenção, né, ia ser importante, para parar com a farofada pseudo-ideológica da direita, que eles mesmos, né, os golpistas de direita, consideram que esse negócio da extrema-direita é tudo demagogia. Que não é para valer o negócio. Então, falar para o pessoal parar com a demagogia e procurar acertar em alguma coisa, porque senão o governo cai. O que é uma mudança extraordinariamente importante. Mas ela só é importante, aqui nós voltamos a uma questão que foi colocada, que foi discutida antes. Ela só é importante para agir politicamente. Para ficar como espectador, ela não serve. Você não pode ter a expectativa de que o governo vai cair sozinho. É preciso uma atuação para que isso aconteça, né? Aí nós nos defrontamos com uma série de problemas. Mas antes, é interessante colocar o problema do carnaval, né? Vamos discutir aqui um minutinho o índice carnaval na política. Nós temos acompanhado essa questão do carnaval desde 2017, pelo menos, né? Em conexão com a crise política. Em 2017 foi o carnaval, aquele famoso carnaval do Fora Temer, onde protestavam contra o Temer e tudo mais, que ele tinha acabado de subir ao governo. Se a gente comparar o carnaval de 2017, 2018 e 2019, nós vamos ver que há uma evolução na intensidade da manifestação política no carnaval. Aquele carnaval do Fora Temer, havia várias manifestações, mas era assim, setores mais organizados se manifestavam, tinham simpatia popular, daí vinha a polícia, recolhia o cartazinho do cidadão que estava lá, numa boa, né? Proibia a pessoa na Copa e tal, em vários lugares tinha assim, um clima de proibição que mostra que o nível de adesão consciente da população era relativamente pequeno. No carnaval seguinte, a coisa cresceu. Já o anti-Temer era generalizado. E agora, o que a gente vê em todos os lugares é que o lema oficioso do carnaval é o Fora Bolsonaro. Né? Todo lugar que você vai tem o Fora Bolsonaro. Quer dizer, é um indício muito forte do crescimento da oposição ao governo. Da oposição à extrema-direita, da oposição a todas essas reformas e tudo mais. Quer dizer, visivelmente nós estamos entrando numa nova etapa política, né, no quadro da eleição, entre aspas, do Bolsonaro,
E essa nova etapa política, ela aponta para um enfrentamento muito grande das massas contra o governo, né? E isso daí é que teria que ser impulsionado e organizado pelas direções. O que a gente ouve é coisa muito diferente, mas eu também não acho que isso daí vai ter um impacto maior agora, mas ao contrário vai ter um impacto muito menor do que as tentativas anteriores de desviar a luta popular. Eu vi aí, por exemplo, que o Flávio Dino se lançou candidato a presidente para 2020. Quer dizer, o que significa isso? Significa que nós temos que ficar aqui todo levando uma paulada na cabeça por dia, né? Até 2020. 22, né? 2022. Quer dizer, não haja cabeça para levar paulada, né? Você não vai ter cabeça, né? Aí alguns já falaram, começaram a levantar a palavra de ordem de Haddad 2022. Quer dizer, é uma campanha eleitoral para daqui a 4 anos feita hoje. Bom, isso aí, logicamente, que não faz sentido nenhum. A falta de política desses setores é total, né? É preciso uma política para resolver os problemas agora. E todo mundo sabe que não é a eleição que vai resolver os problemas, né? Então, nós precisamos de uma política de mobilização, de organização popular, que já está, digamos assim, não é uma... Como foi até certo ponto, em etapas anteriores, um esforço para organizar uma coisa que ainda não brotou, não surgiu, não se desenvolveu. Agora não. Agora há um claro desenvolvimento dessa mobilização, em vários lugares, né? Há muitos e muitos indícios, além desse que eu dei do Carnaval, que é muito evidente, né? Nós temos aí uma situação que é uma situação extremamente delicada para o governo. A gente não deve descartar, inclusive, que sob o impacto do fracasso da política econômica e de uma mobilização popular, o governo caia. Quer dizer, fica claro, nesse momento aqui, que nem o golpe de Estado de 2016, nem a eleição fajuta de 2018 conseguiram efetivamente superar a crise política que foi aberta com o ataque contra o governo do PT. E que essa crise política ela continua se aprofundando e polarizando, né? Então nós temos aí uma caracterização que é uma caracterização da maior importância, né? Nós vemos aí também a tentativa de repressão no Carnaval, né? Que, diferentemente do que aconteceu na época do Fora Temer, agora já é uma repressão mais violenta e mais ineficaz também, porque não consegue conter. É muita gente protestando, né? E a repressão não dá conta de reprimir toda essa gente. Os desfiles de blocos têm sido muito grandes e em todos eles vigora a questão do fora Bolsonaro, em todos os lugares. Bom, então essa seria a segunda grande questão, que é da maior importância, né? E como resultado dessa questão, nós temos aí a crise econômica atingindo em cheio a classe operária. Nós vimos 2 casos aqui muito importantes nesse último período, além de vários outros que também são importantes, mas 2 muito marcantes, que são o caso da GM em São José dos Campos, né, onde os patrões propuseram o rebaixamento salarial, que está gerando uma crise dentro da empresa muito grande, a proposta, e
a decisão da Ford de fechar a fábrica dela em São Bernardo do Campo. Né? Então, qual que é a importância dessa situação? É uma situação de deterioração econômica muito grande que tende a impulsionar a mobilização operária. Né? Uma coisa é você, como aconteceu nos governos anteriores e nos anos anteriores, você demitir uma parte do pessoal, manter a fábrica, estabelecer um equilíbrio, estabelecer um status quo, um acordo, etc. e tal. Mas agora nós entramos numa fase de ataque sem freio aos trabalhadores. Então, isso aí, logicamente, tem que despertar uma mobilização, como nós estamos vendo em alguns casos. Por exemplo, os trabalhadores municipais da Prefeitura de São Paulo que estão mobilizados. Mas há muitas outras mobilizações e há muita tendência à mobilização em geral. Né? O grande problema da próxima etapa primeiro, expandir a mobilização, que está acontecendo de maneira espontânea, mas que aconteça de maneira organizada. Segundo, unificar essa mobilização, numa luta que não seja uma luta parcial aqui e acolá. Né? Embora muita gente da esquerda tenha preferência por essa luta localizada, é absolutamente claro nesse momento que essa luta localizada ela tem um defeito muito grave, que é o seguinte: na ausência de todo um movimento, você pode derrotar os trabalhadores aqui, pode derrotar os trabalhadores acolá, pode derrotar isso, pode derrotar aquele, né? Em separado com mais facilidade. Ao passo de que, se houver uma mobilização grande, em grande escala, né, cria-se melhores condições para derrotar a ofensiva neoliberal da extrema-direita brasileira. Esse é um problema-chave. Então nós teríamos que unificar a luta dos trabalhadores que estão sendo duramente atingidos, a luta dos trabalhadores do campo, dos outros movimentos populares, a luta das mulheres que estão sendo duramente atingidas, o problema da educação, que é um alvo privilegiado dos fascistas, etc. E tal. Nós temos que trabalhar no sentido de criar um movimento convergente, que seja uma luta, finalmente, contra o governo e contra a tentativa, contra o governo, contra a ditadura que já se estabeleceu e contra a tentativa da extrema-direita de impor efetivamente um regime de extrema-direita no Brasil. Bom, nós estamos vendo aí como nós tivemos essa semana alguns sinais que permitem que as pessoas avaliem melhor o sentido geral da política de extrema-direita, da extrema-direita no governo. Porque fica uma discussão de tipo acadêmica, genérica, sobre qual é o caráter do governo, né? Mas aí você tem, por exemplo, o ministro da Educação, que quer reintroduzir, e o ministro da Educação é apenas uma parte, né? A ponta do iceberg. Querem reintroduzir a ditadura nas escolas num sentido literal, né? Já apareceu o hino e tal, muita gente não... como é que se diz? Muita gente não viveu essa parte do hino aí, mas eu que sou bem mais velho, eu vivi essa parte. Eu vi um vídeo dos alunos todos enfileiradinhos ali, com o braço levantado e tal, falei, é a minha escola do ginásio em 1970, 71, no Ipiranga, lá estou eu de uniforme, né, com um monte de... A escola era só masculina, né, um monte de rapazes, todos com a cara feia, xingando, o hino tocando, um professor lá levantando a bandeira nacional e todo mundo com vontade de pegar aquela bandeira nacional e fazer sabe-se lá o que com o mastro da bandeira, né? Eu olhei e falei assim, até na aparência das coisas, é a volta da ditadura. Aí o ministro introduziu que as crianças, coitadas, né? Criança realmente é uma vítima da sociedade total.
tem que gritar o slogan eleitoral do Bolsonaro, né? E ainda todo mundo teria que ser filmado e mandado para o Ministério da Educação. Não sei como que eles iriam fazer para... Eles teriam que contratar uma equipe enorme de pessoas para assistir esses vídeos todos os dias, né? São milhares de escolas. E no ano daria, assim, 1 milhão de vídeos para serem assistidos. O ministro da Educação, golpista, ele é uma figura escatológica, né? Ele é o homem que falou que todo brasileiro é ladrão. E é evidente que, de trás dessa escatologia, o que você tem aí é um grupo de vigaristas políticos da pior espécie, que se apoderaram do poder público e que acusam a esquerda de partidarizar a escola, e a primeira medida do cidadão é que as crianças têm que gritar o slogan eleitoral do presidente da República. É um cinismo total. Por isso que o pessoal não deve levar a sério nada disso, nunca, né? Quanta gente não ficou na defensiva com a questão da escola sem partido? Será que eu posso falar de Marx na sala de aula e tal? Aí vem o cidadão e fala, não é Marx, aqui você vai gritar o slogan eleitoral do cidadão. Só faltou falar, vai usar a camisa do Bolsonaro, Bolsonaro 17, 2022, só faltou falar isso aí. É uma loucura, né? Não sei como é que esse ministro da Educação continua. E mesmo na atual situação, é demais da conta. É demais esse cidadão. Bom, aí nós tivemos um segundo acontecimento importante com respeito à extrema-direita, que foi o que aconteceu em Porto Seguro com o ministro também, ministro do governo fraudulento, que foi lá para oficializar a privatização de um parque nacional. Uma coisa, um atentado muito grande à população, né? Aí vários movimentos em Porto Seguro se dirigiram ao local para protestar, e o ministro, que, num certo sentido, era uma coisa de se esperar, tentou passar por cima da multidão com o carro, né? Isso aí provocou uma certa fúria, o pessoal foi para cima do carro, gritando, etc. e tal, e ele, logicamente, escapuliu, fugiu com a comitiva dele. Depois disso daí, apareceu o carro onde ele estava, né? Como se o carro onde ele estava tivesse sido tomado dele, o ministro tivesse sido pendurado numa árvore e tal, e colocaram a bandeira do nosso partido em cima do carro. Quer dizer, é uma típica farsa de extrema-direita, né? Típica farsa. É assim que a extrema-direita faz, né? Montando essas coisas totalmente farsescas. Primeiro você tem uma pessoa que foi colocada como ministro, evidentemente é um absurdo, né? Para qualquer padrão e parâmetro, que tenta passar por cima da multidão. E segundo, que arma uma montagem fotográfica para incriminar, né, partidos de esquerda e movimentos sociais. Será que isso daí vai acabar bem para esse governo? Não vai acabar bem. Isso tem que ser denunciado e desmascarado de maneira absolutamente intensa. É uma coisa extremamente grave. Bom, um outro tema... Uma outra questão que merece um comentário aqui é que essa semana os juízes encerraram o processo do Haddad que foi aberto durante as eleições, né? Mostrando mais uma vez que essa eleição aí estava totalmente controlada para ser fraudada, né? Que eles cobriram todas as possibilidades, todos os ângulos, né? Inclusive o processo contra o Haddad, que serviu de campanha para impedir o crescimento dele. Quer dizer,
tiraram o Lula, colocaram o Haddad, que era um candidato bem mais fraco. Aí o candidato mais fraco também foi atacado. Não teve campanha, uma coisa que é importante a gente mostrar, porque a questão da fraude eleitoral, ela foi foi objeto de muita confusão política. Uma coisa que a gente tem que mostrar nessa fraude eleitoral é o seguinte. Já há alguns anos, né, o TSE vem criando uma situação em que você não pode fazer uma eleição. Tá? O que é eleição? Vamos colocar as coisas assim de uma maneira bem racional. O que é uma eleição? Eleição é quando partidos e candidatos entram em contato com o povo amplamente para convencer as pessoas a votar nos seus candidatos. O TSE, que é uma ditadura, todo mundo sabe, como todo judiciário, mas sob a cobertura que havia até o golpe, de que os juízes são pessoas, né, de grande caráter e de grande honestidade, ele foi se apoderando da eleição e foi praticamente proibindo a eleição. Então, por exemplo, em alguns lugares, tudo depende do lugar, né? Mas, de um modo geral, é assim. Bom, em São Paulo, a direita proibiu o outdoor. Então, para a cidade ficar linda. Eu até agora estou esperando essa lindeza. Eu não vi nada de lindo até agora. A cidade ficou um monte de prédio velho caindo aos pedaços. Isso sem falar que eles tiraram o outdoor, mas eles não têm a capacidade de fechar um buraco na rua, de pintar uma guia, de botar uma cerca num parque, né? Você vai no parque da Praça da República, está totalmente sucateado. Não era o caso de deixar a cidade bonita, embelezando aquele parque lá, colocando umas árvores, está tudo seco, sujo. A cidade é toda assim, parece que você anda por São Paulo, parece que você está no Líbano, na época da Guerra Civil, né? É uma cidade em destroços. Mas eles se preocuparam de tirar os cartazes, que, na verdade, apesar de ser propaganda comercial, e propaganda comercial não é necessariamente de bom gosto, né? Ou, em geral, não é de bom gosto, mas encobria, né, a desgraça do que enfeiava a cidade. Que o negócio é tão ruim aqui que até a propaganda comercial parecia uma coisa positiva. Isso daí nós denunciamos na época, mas muita gente não entendeu. Existe, no Brasil, em São Paulo em particular, uma tentativa muito séria de impedir a população de se expressar. Carnaval está proibido, tem que ter horário em que os lugares fecham, proibir a bebida. A proibição da bebida, muita gente acha assim, eles proíbem a bebida porque a bebida faz um mal para a pessoa, porque tem acidente de carro. Não é isso. A bebida, ela é um instrumento de socialização. Não é uma coisa comum? Vamos no bar tomar uma cerveja? Um instrumento de socialização. Tem outros efeitos e outras características, mas é isso. É esse ângulo que é mirado pela proibição. Se você não bebe, não pode beber, diminui o tempo de beber, as pessoas não saem à rua, não se encontram, não se criam grandes aglomerações. Você não vai fazer uma festa, né, num horário que está proibido beber, não faz sentido nenhum. Você não vai reunir as pessoas. Então você não pode fazer isso daí. Você não pode pregar cartaz na rua, você não pode colocar faixa na rua. Né? O cartaz ainda eles têm um fiapo de justificativa, porque fala que suja o patrimônio público, o que é uma justificativa injustificada, e aí inventaram também uma lei ecológica. Se você veja que coisa. Isso daí mostra que a grandiosidade das administrações de São Paulo. Pregar um cartaz fere a ecologia. Agora, a cidade ter 5 milhões de automóveis, não. O que é um cartaz perto dos 5 milhões de automóveis? E as fábricas? E essa sujeira que tem no Rio Tietê aqui é um escárnio. Aqui, na realidade, né,
existe um consenso na classe dominante, que atinge um setor da classe média, de que é preciso tirar o povo da rua, que o povo é uma ameaça. Né? Então é preciso tirar o povo da rua, é preciso evitar de excitar a população e tudo. Então você vai numa eleição, principalmente aqui em São Paulo, mas isso aí é uma coisa que se generaliza, você não encontra uma faixa, não encontra um cartaz, não encontra um carro de som, porque tudo isso daí está proibido. Quer dizer, está proibido fazer campanha eleitoral. A única campanha eleitoral que você pode fazer é nas redes de televisão, que é a mais ineficiente de todas. Porque se um determinado cidadão tem 15 minutos, se você tem, até antes dessa última eleição, você tinha, sei lá, 50 segundos, que dá para falar alguma coisa. Na última, né, o nosso partido até desprezou alguns horários eleitorais, porque era assim, 8 segundos, que você abre a boca, acabou o tempo, você entendeu? E você pode fazer campanha eleitoral nas redes sociais, que esse ano aqui liberaram, né? Mas liberaram com uma série de restrições, problemas, etc. e tal. E depois tem também o controle das verbas eleitorais, que é extremamente rígido. Então é difícil de você fazer campanha eleitoral, né? Esse é um dos motivos pelos quais também a eleição foi fácil de ser fraudada. Porque, vejam vocês, se nós tivéssemos aqui uma eleição que o pessoal pudesse ir à rua, pregar cartaz, colocar faixa, usar megafone, botar carro de som, não tivesse toda essa regulamentação burocrática e ditatorial, o povo ficaria contaminado, contagiado pelo movimento eleitoral. Agora, aqui ninguém fala nada, tudo silencioso, o cidadão liga lá a televisão. Se o candidato da farsa for um candidato que não consegue nem falar, como é o caso do Bolsonaro, ele não participa do debate, né? E os outros ficam debatendo sozinhos que nem uns tontos. E é uma tontice, porque a maioria do pessoal só fala besteira. E pronto, acabou a eleição. E o pessoal não se dá conta de que a fraude é uma fraude gigantesca na eleição. A manipulação, o controle da eleição, nem permite que isso aí seja chamado de uma verdadeira eleição. Né? Uma parte da população se acostumou, particularmente a população jovem, provavelmente já nasceu no momento que tudo estava sendo proibido, não lembra o que era uma eleição, né, no Brasil. A eleição era aqui praticamente uma festa, tinha papel para tudo quanto é lado, distribuição de panfleto, gente falando em carro de som, comício. Agora tudo é proibido. Tudo é proibido. Né? Permite até a polícia, como a gente viu no caso do Rio de Janeiro, de ir lá e confiscar a propaganda eleitoral. Confiscaram uma boa parte da propaganda eleitoral do PT, o que é uma coisa anti-eleição. Então, uma fraude gigantesca, né? E a gente vê, aqui depois da eleição, com esse negócio do processo do Haddad, mais um elemento de fraude. E o que é curioso é que o PT não denuncia isso sistematicamente. Vai se criando a impressão de que não houve fraude nenhuma, de que o Bolsonaro realmente ganhou, o que permite à direita falar coisas surpreendentes. Eu peguei uma coluna no Estado de São Paulo que falava assim: o Bolsonaro teve uma vitória acachapante. Não, onde que a pessoa viu essa vitória acachapante? Eu não vi nenhuma vitória acachapante. O cidadão teve 1/3 dos votos nacionais, no segundo turno. Nem no primeiro turno ele teve 1/3. Teve 1/3 no segundo, onde tem só 2 candidatos. Com o apoio de toda a imprensa, com a campanha toda travada, com o candidato mais popular, líder das pesquisas anteriores fora da eleição, ele teve 1/3. Quer dizer, a vitória foi tudo menos acachapante. Foi uma vitória muito sofrida para tanta fraude. Daí a gente vê aquilo que foi falado no começo, que é a fragilidade do governo. Nessas condições de artificialismo, a coisa tem que ser frágil. É como aconteceu com a ditadura militar.
Os militares deram um golpe contra um governo que tinha sido eleito e que era um governo popular. Né? Aí eles censuraram, torturaram, mataram, etc. e tal. Colocaram em prática uma política de tipo neoliberal, muito mais moderada do que a de hoje, porque naquela época, né, as condições não estavam dadas para uma política neoliberal integral. O primeiro-ministro da ditadura, da economia, foi o Roberto Campos, o famoso Bob Fields. Né? Tem uma cria dele que está no governo do... Esse ministro era um capacho do imperialismo, maior do que o Jair Bolsonaro. Né? Por aí vocês podem imaginar. Ele tentou colocar em prática a política neoliberal e fracassou. A ditadura entrou em crise, o que deu lugar à mobilização de 1968. Que um pouco mais, né, aquela mobilização, e a ditadura cairia. A ditadura não caiu por quê? Porque a mobilização não pôde se estender e porque havia uma possibilidade, né, de criar uma política de crescimento econômico na década de 1970, que foi o chamado Milagre Brasileiro, que foi feito, que foi financiado com altíssimos empréstimos dos bancos internacionais. Então, quer dizer, a ditadura também não tinha popularidade. Ela se salvou, né, pela repressão muito grande e pela folga econômica que eles tiveram durante 4 anos, que foi o chamado Milagre Brasileiro. Senão ela teria caído muito antes. Eu digo isso daqui porque não é para contar história nem nada, mas para mostrar, né, a natureza da debilidade do atual governo. Ele é débil. Sem resolver o problema econômico, e ainda mais sem uma repressão muito dura, que agora ele não está em condições de fazer, nesse momento imediato, não quer dizer que não possa ser feita logo a seguir, o governo é um governo, nesse momento exato, extremamente frágil. E essa análise leva à necessidade de impulsionar uma luta muito dura contra ele. É o momento, o que nós queremos dizer, em resumo, é o seguinte: é o momento de organizar a luta contra o governo. Né? Em política, tudo tem a ver com o tempo. O que é muito bom no mês de março, agora, pode não servir no mês de agosto. Então, você analisa justamente para identificar quais são as características da situação e quais são as possibilidades de atuação. E eu diria que nós estamos claramente numa situação onde a coisa se tornou favorável para as amplas massas populares contra o governo Bolsonaro, contra o regime de ditadura que estão impondo aí, e os exemplos dessa situação são os mais abundantes possíveis. Bom, companheiros, nós vamos abrir as perguntas, mas antes alguns recados. Primeiro, para você se inscrever no nosso canal da Causa Operária TV, rumo aos 100 mil inscritos, divulgue o nosso canal entre seus amigos, contatos, para fortalecer o nosso canal, e também contribua com a Causa Operária TV no Superchat, na Vaquinha, que é a nossa campanha permanente, está o link aí na descrição do vídeo, ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV, o link também está na descrição do vídeo. E eu queria também avisar o seguinte: nós vamos abrir para pergunta e o tempo das perguntas se limitam a 30 minutos. Então, se os companheiros que fizerem a pergunta aqui no auditório, ser bem conciso para poder dar tempo de todo mundo participar com perguntas, e nós temos bastante perguntas já também na internet, né? Bom, é isso. Eu vou então começar aqui agradecendo os companheiros que enviaram o superchat aqui pra gente. O Ricardo Silva, que comenta o seguinte: é muito bom saber que podemos ter nesse momento de turbulência social uma análise do companheiro Rui Costa Pimenta que traga um pouco de lucidez aos trabalhadores nesse momento tão difícil. Obrigado. Também obrigado para o Ernesto Abdala Filho pelo superchat. O Antônio Cláudio Vitoriano também contribuiu no superchat e diz o seguinte: a juíza Lesbos, fascista como Sérgio Moro,
autoriza Lula a ficar 1h30 no velório do neto. Quando a situação virar, esses fascistas precisarão ser punidos por tanta sordidez. Eu acabei não falando da questão do Lula, né? A pergunta oferece oportunidade. Eu acho que a questão do Lula, ela fortalece essa análise, porque a direita está sentindo que o abuso sistemático contra o ex-presidente da República está se voltando completamente contra ela. Particularmente o que aconteceu no enterro do irmão dele. E aí, né, fizeram essa, que também é meio que uma farsa, né, limitando e tal a possibilidade da participação do Lula no velório e tudo mais. E outra coisa, apareceu aí, uma coisa interessante é o seguinte, apareceu na internet a direita, com seu tradicional, a extrema-direita, com seu tradicional estilo, né, fazendo chacota da morte do neto do Lula. Aí o pessoal protestou e os direitistas todos recuaram, o que é um outro indício de como é que a situação evolui, né? Se fosse um tempo atrás aí, eles não iam recuar tão fácil, porque eles estavam se sentindo muito à vontade. Até, se não me engano, até na Rede Globo o pessoal protestou contra esse... Porque, logicamente, que vai criando um clima extremamente desfavorável. Nós temos aqui o próprio Lula para falar. Bom dia, companheiro. Oi. Gostaria de saber o seguinte, companheiro. Se eu estivesse solto, essa situação na Venezuela estaria sendo assim, como é que se pode dizer, companheiro? Eu poderia estar intervindo? Estaria desse jeito? Se o Lula estivesse solto? Eu acho que o Lula teria condições de mobilizar o PT, né, em torno de uma política de defesa da soberania da Venezuela e tal. Essa política foi neutralizada pela ala direita, né, que começou condenando o fato da Gleisi ir para a Venezuela. Já a colocação do Lula era muito clara, né? Venezuela é problema dos venezuelanos, o Brasil não tem que se meter, papapá. Bom, mais uma pergunta da internet. Agradecer também... eu queria dar um recado aqui do Alexandre Domingues. A sede do PCO em BH está aberta todos os dias do carnaval, servindo petiscos, aquela cerveja bem gelada e refrigerantes. Venham bater um papo com a gente, companheiros. É o superchat do Alexandre Domingues, lá de BH, também anunciando. E os companheiros do Distrito Federal, lá de Brasília, também estão anunciando o seguinte, que eles estão assistindo a análise em Brasília, na sede do PCO, no CONIC, edifício Eldorado, bloco D, entrada 60A, primeiro andar, sala 118. Estamos convidando todos os companheiros do DF para participar todo sábado dessa nossa atividade, sempre às 11h30 da manhã. Bom, vamos lá, mais perguntas aqui. Perguntas sobre a Venezuela. No que consiste esse período de transição? O que exatamente quer dizer isso? Que eu falei? Agora a pergunta ficou confusa. É isso mesmo. Não, o que eu falei não é transição do governo, nada. Nós temos agora um período em que o imperialismo vai ter que reorganizar o seu ataque contra a Venezuela. Todo esse plano que foi colocado em prática, ele naufragou, né? Não adianta falar que o Guaidó é presidente da Venezuela, ele provavelmente não vai nem voltar para a Venezuela. Se voltar, tem que ser preso, né? A gente teria que até exigir do governo venezuelano que ele fosse preso. A tentativa de golpe de Estado... Na Venezuela, quando houve o golpe de Estado contra o Chávez,
a maioria dos golpistas saiu impune. Por isso que eles também se sentem tão à vontade. Isso daí é um erro, né? Uma coisa é você pedir cadeia para um pobre coitado que não tem onde se agarrar aí. Agora, isso aí são os malandrões ricos que querem tomar o governo de assalto, apoiados por um país estrangeiro, é toda uma outra situação. Uma situação política. Bom, mais uma pergunta. Quais as diferenças quanto à autoridade do governo entre Bolsonaro e FHC? Bolsonaro e FHC? Isso. Bom, o governo Bolsonaro, ele foi o resultado, o governo FHC, ele foi o resultado de um plano econômico e de governo bem estruturado. Não sei se eles tiveram todo um planejamento para estruturar isso daí. O plano econômico, sim, né? E o plano econômico veio numa situação relativamente favorável. Fez-se um acordo entre os principais partidos do regime, que não estavam, como estão agora, muito desgastados, né? E as contradições não eram tão intensas. Por exemplo, hoje, a extrema-direita tem uma participação no bloco da burguesia muito maior do que tinha no passado. Isso aí aumenta as contradições. Então, logicamente, que era um governo mais estável. Não era nenhuma maravilha. Ele tinha crises internas, teve crise em várias privatizações, essa coisa toda, mas eles conseguiram tocar para frente. O governo FHC, isso é uma coisa que muita gente não entende, ele foi liquidado no final do primeiro mandato pela crise asiática. A partir daí ele foi se arrastando para frente, completando algumas coisas e tal, mas ele estava totalmente liquidado. Daí, esse é também um dos motivos pelos quais subiu à presidência o Lula. Tá? O governo Bolsonaro já não é assim. O governo Bolsonaro já é o resultado de uma crise prolongada. A crise começa com o ataque duro da burguesia contra o governo PT. Isso daí enfraqueceu o PT, derrubou o PT, mas enfraqueceu o regime de conjunto. Porque é muito difícil você fazer uma coisa e não fazer a outra. Né? Derrubar um governo e não abalar o regime político. Principalmente porque o PT seria, digamos assim, a parte democrática do regime político. Então, isso daí criou uma situação de crise. A crise vem desde antes da derrubada da Dilma Rousseff. Ela se aprofundou com o Temer, governo de popularidade zero, e ela continua agora com o Bolsonaro. É a mesma crise, a continuidade. Ela vai atravessando, né, vários momentos. Em alguns momentos há um certo alívio, porque na política não existe movimento em linha reta de forma nenhuma. O movimento sempre ele perfaz algum tipo de curva. Né? Ora ele sobe, ora ele desce, ele não fica. No final das contas, você vê... É engraçado, né? Porque você tem esse movimento ondulatório. Se você olhar isso de muito longe, vamos dizer assim, você vai ver uma reta. Né? Mas ele não é verdadeiramente uma reta. Né? Ou ele vai para baixo, ele vai para cima, mas o movimento é ondulatório. Então, essas ondulações não acabaram com a crise que foi estabelecida com a derrubada, com toda a operação, né, antes da derrubada, com toda a operação para a derrubada do governo PT. Pelo contrário, a crise vem se aprofundando e a polarização política no país também. Essa polarização política também, ela sobe, desce, mas ela não foi desarticulada, não foi desmanchada de jeito nenhum. Então, eu acho que a questão é essa daí, né? O governo FHC, ele veio encerrar uma crise. Esse governo, não, ele está digamos, está num ponto provavelmente até culminante da crise. Se ele não controlar a situação, isso aqui vai para uma explosão, né? Porque essa política neoliberal, isso aí é uma política de destruição total. Leva, né,
a que a população se revolte mesmo. Leva a uma situação de tipo revolucionário. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você comentasse sobre essa certa briga entre o Moro e o Bolsonaro, à medida que o Moro está tendo as suas medidas não aceitas, né, como uma nomeação que ele teve que desfazer, etc. E a questão das armas. Esse é uma outra... Eu nem toquei nisso daí, porque eu focalizei no aspecto central da crise, mas é um outro sintoma muito interessante da crise, né? No governo Bolsonaro, a gente tem a crise entre o baixo clero e a política tradicional. É um foco de crise. Os filhos do Bolsonaro e os outros componentes do governo. Os militares e os outros componentes do governo. E agora veio à tona que o Moro também, que é um dos componentes do governo, também está em crise com a base social do Bolsonaro, né? Porque é muito sintomático o que levou à crise com o Moro, né? Ele foi contratar uma pessoa, ele foi colocar num cargo uma pessoa que é a favor do desarmamento. E aí tocou num ponto sensível, porque se existe alguma coisa que unifica os bolsonaristas de um modo geral, é a questão do armamento. A corrupção, uma boa parte desses bolsonaristas é corrupto até o fundo da alma também, não sabe que é hipocrisia. Mas o armamento é uma reivindicação real deles. Então, isso daí foi... Porque um problema é o seguinte, o Bolsonaro ele não pode perder a base social. A base social dele está encolhendo. Mas se ele ficar sem base social, ninguém aceita ele como governante. Ele só foi aceito pela burguesia, em lugar de um candidato do PSDB ou outro, porque ele, no momento da eleição, ele tinha uma base social, ainda que fosse pequena. Essa base social é de 18%, 15% e tal. Coisa que os outros partidos não têm mais, né? Isso até... O esvaziamento dos outros partidos é uma discussão interessante, né? Uma coisa tem a ver diretamente com outra. Agora, é um governo... Esse é o problema dos governos improvisados. Todo governo é um quebra-cabeça, né? Não existe governo que é um bloco de granito. Isso é impossível. Agora, há maneiras e maneiras de fazer o quebra-cabeça. Há um quebra-cabeça que é pensado, então, né, bem escolhido, vamos botar esse. E mesmo assim, esse quebra-cabeça bem pensado sempre dá problemas. O do Bolsonaro é um quebra-cabeça que foi montado muito rapidamente, sem muita preocupação, porque não dava para montar esse governo. E precisava, e também o governo tem um problema que é igual ao do governo Collor. Você precisa se apoiar nos políticos que comandam o Congresso Nacional, a Justiça e tudo, ao mesmo tempo que eles não podem aparecer na frente do governo. Né? Então, por exemplo, o que está mais ligado ao governo é o Rodrigo Maia. Mas ele mesmo fala, não, o DEM não está no governo. O DEM está no governo, mas não pode aparecer. Quer dizer, é um governo feito às pressas e muito contraditório. À medida que a situação, em vez de evoluir para a estabilidade, evolui para a crise, essas peças vão se chocando, vão batendo umas nas outras e tudo entra em crise. O Moro já tem conversa de que ele teria que deixar o governo, de que ele deixaria o governo e tal, porque é evidente, né? Ele não está conseguindo nada. Ou nada, não está conseguindo aquilo que ele gostaria de conseguir, né? Mas o Moro não contribuiu para aumentar a base social do Bolsonaro? Não, acho que não, porque eu não acho que o Moro tem assim, uma verdadeira base social. O pessoal do Bolsonaro vê ele com simpatia, mas é só. E agora eles mostraram que simpatia é uma coisa muito limitada. Ele foi colocar essa mulher,
E a direita, que é a extrema-direita, que é a base do Bolsonaro, não aceitou de jeito nenhum. Praticamente falaram que era uma traição. Aí o Moro foi lá e, no famoso pacote anticrime, tirou a caixa 2 do pacote. Então, sei lá, uma pequena parcela aí de moralistas que acham que tem que moralizar também olhou e falou, isso aqui... Quer dizer, e ele também... Qual que é a marca registrada do Moro? Ele é a entidade moral do Brasil, né? Aí já tá aceitando caixa 2, ele vai perder toda... Vai desgastar o produto, né? É que nem o cidadão vendesse para você uma Coca-Cola transparente. Você fala, mas, opa, o que está acontecendo aqui, né? É fajuta. Quer dizer, está virando, como é que se diz? Está prejudicando a marca, né? Agora, isso tende a se aprofundar, porque a base de tudo é resolver o problema econômico. A burguesia está olhando para o governo Bolsonaro e falando, nesse momento, eu imagino, né? Está se perguntando, será que dá para levar isso aí adiante com esse cidadão? Ou, talvez uma parte já esteja pensando assim, é preciso tirar esse cidadão antes que o negócio piore mais ainda. Mas quer colocar quem? Como? Também os problemas da época do Temer continuam aí também. Como? O que fazer? Vai colocar o Mourão? Esses militares são todos aceitáveis e tal? O Mourão tem aquela fala mansa, mas todo mundo sabe que ele não é nem um pouquinho manso e tal. É uma complicação. Finalmente as coisas são assim, você ganha uma eleição fajuta e monta um governo. Mas a crise, ela não vai embora sozinha. Tem que ter uma política, tem que ter uma capacidade política para dominar a crise, encaminhar a crise. E tem o problema Lula, né? À medida que o Bolsonaro fracassa, existe aqui uma relação entre a situação do regime do governo e o Lula. À medida que o governo cai, o Lula sobe, porque ele é a grande alternativa política, né? O pessoal vai falar, não, vamos votar no Ciro Gomes. Tal. Não, o pessoal vai falar, não. Chega de palhaçada. Nós queremos o Lula. Isso é inevitável, né? Não tem como fugir disso daí. Por isso que a campanha pela libertação do Lula, esse é um dos motivos pelos quais ela é um aspecto central da situação política. Mais uma pergunta aqui da internet. Rui, você pode explicar melhor a posição do PCO sobre o Fora Bolsonaro, comparado com a recusa do partido em defender o Fora Temer? O Fora Temer, ele era uma política para superar a crise do governo Temer. Se ele fosse bem sucedido naquele momento, não levaria nenhuma coisa progressista. Era tirar o Temer e colocar provavelmente o Rodrigo Maia. Nós estamos vendo. O Rodrigo Maia é um elemento que tem dado muito maior estabilidade ao regime político do que o Temer. Então, quer dizer, seria uma operação de salvação do regime político. Agora, Bolsonaro já não é assim, né? Apesar de que, lógico, a gente não deve falar simplesmente que nós queremos que saia o Bolsonaro. Nós queremos que saiam todos eles, todos os golpistas. Né? A palavra de ordem correta nossa é fora Bolsonaro e todos os golpistas, porque o Mourão também nós não queremos. Mas veja bem, vamos supor que saia o Bolsonaro e entre o Mourão. A crise não vai se diminuir por causa disso. O Mourão não tem base política absolutamente nenhuma. Nenhuma.
A saída do Bolsonaro pode, inclusive, gerar uma crise no governo que acabe com o governo. Bolsonaro é uma peça-chave do governo, apesar de toda a loucura. Porque ele é a pessoa que foi eleita com uma determinada base social. Você colocar o José Serra ali, o governo não se sustenta. A própria extrema-direita se volta contra o governo. Já pensou um governo José Serra com a extrema-direita e com a esquerda toda contra o governo? Já seria... Vou agradecer mais superchats aqui. Só uma coisinha. O problema do Fora Bolsonaro também não está vinculado a essa questão. Essa é uma questão secundária. Ele está vinculado ao seguinte: é preciso uma ofensiva contra o Bolsonaro. É preciso romper toda essa política de colaboração com o Bolsonaro. Que o pessoal fica ensaiando aí. Né, de se juntar com o Bolsonaro, de negociar com o Bolsonaro, de criar um modo de convivência com o Bolsonaro. Então, o Fora Bolsonaro, ele é contra essa política. Ela impulsiona a luta contra o governo Bolsonaro. Agradecer e lembrar que você pode contribuir no Superchat com a vaquinha que está na descrição do vídeo ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Nos ajude a fortalecer essa TV revolucionária e independente. Agradecer o Superchat do Ricardo Silva, que diz: quando a classe empresarial reduz salários, eles afetam a demanda de consumo por produtos e serviços, porque ataca diretamente a capacidade econômica dos trabalhadores que geram esta própria demanda. Agradecer também o superchat da Deise Montenegro, da Gisela Nascimento, do Daniel Nava Rodrigues, do Alexandre Shoa, que diz o seguinte: parte do crescimento do PIB americano foi sustentado pela exportação de combustível para o Brasil e também porque os Estados Unidos recuperou um mercado de exportação para a América Latina, que antes era do Brasil e impulsionado pelo BNDES e PT. E agradecer também a Cida Jimenez, que diz: Rui, acho que Moro está saindo para se preservar e fazer campanha para a próxima eleição. Se ele tiver que sair para se preservar, a crise do governo é muito grande, né? Significa que dentro do governo não vai se preservar, né? Que é outro enorme fiasco, porque o cidadão aceitou o emprego aí com todo o ônus que tinha e vai sair em 2 meses. Bom, nós estamos aqui no fim já das perguntas. Tem também agradecer mais o superchat que chegou da Carolina Silva. E se for assim, a gente vai encerrando, que acho que deu o nosso horário, né? Eu queria, antes de encerrar, chamar você a participar do baile de carnaval, a fantasia aqui no CCBP, no Centro Cultural Benjamin Perret, aqui em São Paulo, perto do Metrô Saúde, na Rua Serranos, número 90, a partir das 17 horas. Então, nós que estamos aqui na análise, a gente vai almoçar junto aqui no Centro Cultural Benjamin Perret e depois participar do baile de carnaval, já o 3º ano consecutivo que a gente participa do baile. Hoje com a presença musical da banda Revolução Permanente, composta pelos militantes do PCO, e do grupo Pierrot Janinha, composto por membros do Colombolo de Piratininga, cordão carnavalesco aqui de São Paulo, todos tocando sambas, marchinhas. Então vai ser um baile de carnaval tradicional, a fantasia, bem divertido. Então todo mundo está convidado a adquirir o convite, vir participar com a gente aqui do baile de carnaval, que vai começar às 17 horas e vai até o final da noite. Então dá tempo de você vir participar e se divertir com os militantes do PCO nesse carnaval, nessas atividades do carnaval de luta contra o golpe, que estão sendo organizados em várias partes do país. Então você pode se informar também no seu estado, todas as atividades de carnaval que vão estar acontecendo aí, principalmente nas capitais dos estados. Aqui em São Paulo ainda, amanhã, domingo, nós vamos desfilar na escola de samba do grupo 3 aqui da União das Escolas de Samba de São Paulo, chama a escola de samba em cima da hora paulistana, aqui da Zona Sul, do Grajaú. Também você está convidado a desfilar com a gente, né, numa das alas da escola de samba,
É uma experiência muito interessante, desfilar, é um outro tipo de comemoração do carnaval, vale a pena vir com a gente participar junto nessa ala da escola de samba, também que é parceira nossa, está sempre junto com a gente nas atividades. O tema é uma homenagem ao cantor, um dos maiores cantores da música popular brasileira, Nelson Gonçalves. Então nós estaremos aí numa das alas em homenagem a esse tema da escola de samba em cima da hora paulistana. Bom, é isso. Reforço o convite novamente para o baile de hoje, e semana que vem tem análise política da semana, aqui às 11h30 da manhã, ao vivo, e também a atividade do dia 8 de março, além dos atos que o PCO estará participando nas ruas, na sexta-feira, dia 8 de março, dia da Mulher Trabalhadora. No dia 9, em todas as cidades onde o PCO está organizado, vão ser feitas palestras sobre o tema da mulher. Então, é imperdível. Se informe, se inscreva, participe dessas atividades de comemoração do dia 8 de março, Dia da Mulher Trabalhadora. É isso, fiquem ligados à nossa programação que começa na segunda-feira com todos os nossos programas diários, nossos programas semanais. Não perca nenhum só momento aqui da Causa Operária TV. A gente agradece novamente a audiência, todo mundo que contribuiu com o Superchat, todo mundo que participou do chat, e até sábado que vem, mais uma análise política da semana, às 11h30 da manhã. Nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.